Boa noite a todos. No Evangelho de Mateus existe a frase "brilhe vossa luz". Transcrita, Jesus teria dito: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Em muitos trechos também nos Evangelhos, Jesus costuma nos falar que nós somos o sal da terra, nós somos luz. Nos convida a fazermos brilhar aquilo que temos dentro de nós, para que as nossas boas obras sirvam de exemplo, para que através da nossa melhoria, do nosso aprimoramento, do nosso bom exemplo, o mundo também se transforme. Como teremos utilizado a nossa estadia aqui na Terra, a bênção do nosso corpo físico, para fazermos a nossa luz brilhar? André Luiz, no livro Nosso Lar, nos traz o exemplo talvez um pouco contrário. Em Nosso Lar, no primeiro capítulo, ao final do primeiro capítulo, ele nos diz: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. André Luiz também nos fala para acendermos as nossas luzes. No primeiro capítulo do livro Nosso Lar, André Luiz encontra-se recém-desencarnado, ainda atrapalhado com as suas tarefas, com as suas atitudes da encarnação anterior. Desconhecedor das realidades da vida após a morte, ele não sabe o que o encontra, não havia se preparado adequadamente para a vida espiritual, havia relegado as verdades espirituais a segundo, terceiro plano. E ele se depara então no mundo espiritual, aquelas coisas que antes, para ele, a política, a filosofia, eram coisas tão importantes, para ele são secundárias. E ele sente sede de novamente ter as verdades religiosas, as verdades espirituais, que ele havia relegado a segundo plano. André Luiz aqui nos fala, arrependido de não ter aproveitado melhor o tempo, de traçar melhores caminhos para a sua vida, e convida nós, ainda aqui no estágio do plano físico, a trabalharmos antes. Ele nos diz: suai agora para não chorares depois. Ele não nos diz: sofram bastante agora na terra para depois terem um lugar feliz. Pelo contrário, ele nos fala em trabalhar, em suar, em sermos ativos. Para que façamos a nossa luz brilhar, não é necessariamente sofrermos. Antes, trabalharmos ativamente. Termos o nosso esforço aplicado em construirmos um melhor caminho quando chegarmos no mundo espiritual, a iniciar por aqui. Da mesma forma, o irmão Jacó, no livro Voltei, também psicografado por Chico Xavier, nos traz coisas similares à nossa própria luz. O irmão Jacó comenta que após o seu desencarne, ele havia sido espírita. Ele havia sido um grande dirigente do movimento espírita brasileiro. E ele havia combinado de, após desencarnar, contar todos os detalhes possíveis àqueles irmãos que ficaram encarnados. Ele consegue, sim, relatar a sua vida após a morte, depois de um tempo não tão rápido quanto ele imaginava, mas consegue traçar várias diretrizes em seu livro. Só que o que ele vem contar aos irmãos é justamente que ele, sendo espírita, achava que se encontraria completamente à vontade no mundo dos espíritos. Teria seus méritos adquiridos, todos os seus trabalhos, porém, com vergonha, ele se observa lá no mundo espiritual. Observa sua filha, que o havia recebido no mundo espiritual, que o havia precedido na vida espiritual. Observa outros de seus amigos que também lhe recebem.
que todos eles têm ou um halo de luz ao redor, ou uma leve claridade ao redor dos seus corpos espirituais. Envergonhado, ele observa a si mesmo com o seu corpo espiritual opaco, quase como quando encarnado. Ele acha aquilo estranho. Em determinado momento, já também no mundo espiritual, ele retorna à casa espírita, onde antes ele trabalhava para então auxiliar. E também envergonhado, ele observa os seus amigos, seus companheiros, já mais elevados, não são visíveis aquelas entidades sofredoras. E ele é completamente visível. Tanto que em dado momento, uma das entidades sofredoras que estava ali para ser auxiliada exclama: ora, mas aquele lá não é o Jacó? E o olha de cima a baixo. Mas onde é que está a sua luz? E começam a rir. Em diversos momentos ele percebe que as suas tarefas, os seus trabalhos, aos quais ele havia se dedicado, não haviam acendido luz em si próprio. Muito ele havia falado, muito ele havia sugerido, muito ele havia exemplificado, sim, mas pouco talvez ele tivesse aproveitado para acender luz interior. Às vezes pensamos que apenas vir a uma sociedade espírita ou a algum agrupamento religioso ou nos dedicarmos a alguma tarefa benemérita é suficiente para que estejamos cotados em lugares de santos. Na verdade, independentemente de aonde trabalhemos, do que façamos, o que realmente vai fazer a diferença é se aproveitamos as lições e o trabalho a nosso próprio benefício. Se nós próprios crescemos com esse trabalho, se adquirimos, através do esforço, virtudes reais em nossa caminhada. O nosso trabalho de autoiluminação, diz-nos Martins Peralva, o supremo objetivo do homem na Terra é o da sua própria renovação. É para isso que aqui estamos. Muitos de nós renascemos com tarefas, renascemos com trabalhos específicos já no nosso planejamento reencarnatório. Mas nenhum trabalho, nenhuma atividade, nenhum planejamento é maior do que o da nossa própria renovação, da nossa própria melhoria. Esse é o nosso objetivo principal aqui na Terra. Aprender, refletir e melhorar-se pelo trabalho que dignifica, eis a nossa finalidade, o sentido divino de nossa presença no mundo. E Martins Peralva complementa: descendo Cristo das esferas de luz da espiritualidade superior à Terra, teve por escopo orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Tudo que o Espiritismo vem a dizer vai reforçar aquilo que o Cristo veio nos trazer, que são justamente as diretrizes para nos aperfeiçoarmos. O Cristo veio trazer para nós um roteiro de como nos guiarmos aqui nesta encarnação, de como agirmos para que estejamos já aqui na Terra e depois no mundo espiritual com as nossas luzes interiores acesas. Muitas vezes se torna até repetitivo, mas estamos sempre reforçando na doutrina espírita os convites ao trabalho, ao amor, ao aperfeiçoamento. Este é o nosso roteiro divino, o de melhoria individual. E Martins Peralva continua nos trazendo 3 pequeninos passos, talvez já bastante conhecidos, para que nós possamos fazer a nossa luz brilhar. Porque se não queremos chegar como o irmão Jacó, opacos, envergonhados de não termos acendido a nossa própria luz no mundo espiritual, pensamos então, o que eu devo fazer para que essa luz se irradie dentro de mim? O que mais devo eu fazer para que eu não me envergonhe dos meus passos? Para que eu me encontre ao final dessa existência de maneira renovada? As dicas são simples, de Martins Peralva. A primeira, ele nos fala a respeito do estudo.
O estudo voltado primeiramente a ideais superiores. Na Casa Espírita, por exemplo, estudamos os ensinamentos de Jesus. Estudamos a respeito de nossas próprias existências, de nossa própria vida, de como nos conduzirmos. Mas além desses estudos, existem também muitos outros estudos dignos. As ciências, as filosofias, todas elas que elevam o ser humano, que nos promovem, que nos guiam em direção a uma vida melhor, a atitudes melhores, a ações melhores. Todas as atitudes, todos os estudos que nos conduzem a melhorar a nossa vida de relação com os outros, a melhorar o mundo em que vivemos, todos são passos para que adquiramos mais luzes, para que nos melhoremos. Quando deixamos o estudo de lado, ignoramos muitas coisas, desconhecemos muitas vezes os princípios pelos quais nossa vida é regida. Nos deixamos, talvez, por momentos, nos levar por pseudo-sábios, por aqueles que são brilhantes no falar, mas que suas palavras carecem de mais profundidade. Por isso, o convite incessante da doutrina espírita ao nosso estudo. Outro passo para fazermos a nossa própria luz brilhar, a meditação. E aqui entendemos meditação de várias formas. Pode ser a reflexão, pode ser a prece. Cada um de nós se adequa de uma forma melhor à meditação. Há aqueles que meditam, limpando a sua mente de pensamentos, esvaziando-se da nossa tribulação do dia a dia. Outros há que meditam refletindo a respeito de suas próprias atitudes, o que no Evangelho segundo o Espiritismo Santo Agostinho nos recomenda: analisarmos ao final de cada dia nossas próprias atitudes, se deixamos de fazer o bem, se fizemos o mal, se alguém tem algo a reclamar de nós, refletir a respeito de nossa própria conduta, de nossa própria vida. E também a prece, que é a ligação com o nosso ser superior, a vinculação com pensamentos mais elevados, a vinculação com sentimentos mais aprimorados, onde buscamos o suporte, o reforço às nossas próprias almas, para nos aurirmos aquilo que nos falta. Muitas vezes o ânimo, a consolação, a esperança que por vezes nos desfalece. Por fim, Matias Peralva nos recomenda: terceiro passo para nós abrirmos, brilharmos as nossas almas, o trabalho. E aqui ele compreende o trabalho material, o trabalho espiritual e o trabalho moral. O trabalho material, as nossas próprias profissões são o nosso trabalho material. Quando cumprimos bem a atividade onde Deus nos situou, estamos nos esforçando por ser pessoas melhores, estamos adquirindo mais conhecimentos, estamos sendo úteis aos outros também. Através do trabalho material que supre as nossas necessidades também materiais, outras necessidades vão sendo aprimoradas, os nossos talentos, as nossas capacidades vão sendo ampliadas. O trabalho espiritual, aquele onde nos dedicamos também aos outros, além do trabalho apenas por nós, por nossa família, por aquele trabalho que nos traga benefícios visíveis, o dinheiro, os bens materiais que são necessários, o trabalho que vai beneficiar aos outros e a nós próprios em questões espirituais, de espiritualidade. E também o trabalho silencioso do trabalho moral, que é exatamente esse, do autoaprimoramento, de nos identificarmos, de nos observarmos constantemente como estamos agindo e aquilo que podemos melhorar ou modificar em nossa existência.
Joana de Ângeles nos traz também. No livro Momentos de Harmonia, que os momentos em que vivemos são momentos decisivos. Mas ela nos diz, ao invés de um cataclismo que ceive as vidas e aniquile a sociedade e a Terra, dá-se neste momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-la, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Essa é uma das facetas do grande projeto de iluminação do mundo. A vinda de espíritos melhores, de melhor qualidade espiritual, que vem se relacionar conosco aqui na Terra. Mas será que é somente pela reencarnação de espíritos de qualidade espiritual superior que esse projeto de iluminação da Terra se fará? Não é por cataclismas, como Joana de Ângeles nos diz, que vão aniquilar seres humanos e dar lugar a outros. A nossa própria tarefa é a de nós, aqui encarnados, se ainda não temos um nível espiritual muito superior, é a de trabalharmos no tempo que ainda temos aqui para sermos um espírito melhor. É nós próprios elevarmos o nosso potencial espiritual, para que nós próprios sejamos esses espíritos superiores aqui vivendo. Ou se esperamos muitas vezes que outros espíritos melhores venham habitar este órbita, para então nos influenciar, para então trazerem os seus talentos à Terra e modificar mais rapidamente o teor vibratório, as instituições, a vida de relação no planeta. Como vamos acolher esses espíritos então? Se nós próprios não nos tornamos melhores pessoas, se nós próprios não deixamos a eles que estão chegando instituições melhoradas, se nós que vamos receber espíritos como pais ou como mães ou como avós, que educação nós vamos oferecer a eles? Se queremos um mundo melhor, temos que antes nós próprios nos aprimorarmos. Para receber espíritos melhores, temos que nós nos colocarmos à altura deles. Nesse esforço de melhoria é que vamos conseguir o tal projeto de iluminação do nosso planeta. E nos diz ainda Joana de Ângeles, até o presente momento, até este momento, cabe aos verdadeiros obreiros do Senhor a tarefa de autoiluminação e constante investigação, que demonstre e confirme a excelência da vida, num comportamento ético pela verdade, que favorece como estímulos superiores a eclosão e a vigência do amor nos corações. Esta é a nossa tarefa, a de auto-iluminação, auto-aprimoramento, para que as nossas atitudes demonstrem que somos verdadeiros cristãos, aqueles que têm boa vontade e esforço de trabalhar no bem. De certo, promovermos uma modificação interior não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil e nem rápida, mas ela é plenamente executável. Se não fosse, Jesus não nos teria trazido um roteiro para implementarmos essa renovação. Deus não nos teria colocado no planeta, no mundo, com uma meta inalcançável. Temos que ter o nosso primeiro passo, a nossa boa vontade de nos observarmos e modificarmos as nossas atividades, os nossos padrões, as nossas tarefas, os nossos sentimentos. Mesmo aqueles de nós que temos muitos percalços, talvez erros no passado longínquo ou no passado mais próximo, todos nós temos em nossas mãos, no intercurso dessa existência mesmo, as ferramentas possíveis de fazermos o nosso burilamento interior e de fazermos a nossa renovação íntima. Humberto de Campos, também conhecido por Irmão X, na obra Contos e Contos, também na discografia de Chico Xavier,
nos traz uma história belíssima. Ele conta que poucas vezes no mundo espiritual ele se deparara com uma pessoa tão bela. Ele fala que era a nobre Diana, que vinha palestrar no mundo espiritual, e ele observa que ela aparentava viver num mundo exclusivamente seu, muito próprio, como se uma atmosfera a envolvesse de um mundo maravilhoso, onde nada a afetasse. Um halo luminoso a envolvia, e todos que se aproximavam dela se sentiam tranquilos, se sentiam mais elevados. Todas as palavras dela transpareciam sabedoria, transpareciam compreensão. E ao cabo da palestra, ele e outros companheiros se aproximam dela. Ele estava curioso, Humberto de Campos, para saber, afinal de contas, como aquela entidade havia aquinhoado em si tamanha beleza, tamanha sabedoria, tamanha harmonia em torno de si. Ela parecia até desconhecer a própria grandeza, conversava com todos de forma simples, e ela, sem vergonha nenhuma, resolve relatar, sim, a forma pela qual ela havia transcendido a si própria. E ela começa relatando que havia sido, dentre as mulheres na Terra, uma das piores. Durante milênios, ela própria lutava contra os seus 3 verdugos: o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Inúmeras encarnações ela havia gastado para vencer apenas o egoísmo ou apenas a vaidade, e sempre eram existências inutilizadas, existências perdidas. Ao longo do tempo, muitos amigos, muitos companheiros que a amavam, permaneciam lhe auxiliando, mas ela sempre rescindia dos mesmos erros, dos mesmos equívocos. E aos poucos, aqueles amigos foram adquirindo méritos para irem a esferas superiores, e ela foi ficando só. No momento em que ela encontra-se completamente só, sem mais nenhum conhecido, suas longas eras de existências, ela chora, amargurada, quando lhe aparece então uma mulher também muito bela, e que lhe oferece a mesma oportunidade que havia tido. A mulher que lhe aparece diz que também lutara durante muitos anos com as mesmas dificuldades que ela, e que havia vencido a si própria através da maternidade sofredora. E lhe propõe que ela fosse mãe de criaturas sofredoras. Lhe propõe que durante 70 anos ela retorne à carne, amparando filhos sofredores, para que ela modifique a si própria. E ela fica pensando, puxa, 70 anos para atingir aquilo que durante milênios eu ainda não logrei? E ela achou que era uma boa proposta. Quando desce, acompanhada da senhora, às zonas mais inferiores do planeta, e observa criaturas muito mais sofredoras que ela própria, ela pensa em desistir. Mas amparada, ela se sente corajosa e retorna à reencarnação. Já desde jovem, ela se sente em desconformidade com o corpo que habita. A vaidade, ela observa a sua vaidade, observa que ela não tinha aquele corpo que ela própria gostaria de ter. Se encontra órfã muito cedo, e também muito cedo ela é obrigada a desposar um homem completamente disforme, que lhe dá então 4 filhos bastante sofredores: um cego, um aleijado e outro leproso. 2 aleijados e um outro leproso. Também muito cedo ela é viúva e se encontra completamente sozinha com as 4 crianças em plena dificuldade. Por vezes, nas dificuldades em que ela se encontra, a vaidade novamente se acerca do seu coração e lhe propõe a prostituição. Mas cada vez que ela pensa nisso, os seus filhos, a sua maternidade, lhe chamam de volta a razão e ela recusa. O egoísmo, também por vezes, lhe convida a largar, a enjeitar os seus filhos. Mas o seu coração de mãe observa as crianças necessitadas que só dependiam dela exclusivamente para viver, e ela também declina da sugestão. Por fim, a vaidade
e o ciúme lhe chamam quando ela observa outras mães venturosas, com seus filhos saudáveis, com suas famílias felizes. Mas o beijo carinhoso das suas crianças desfiguradas novamente lhe faz vencer aqueles verdugos internos. E assim ela passa, durante os seus 70 anos, alguns filhos desencarnam antes, outros permanecem com ela durante muito tempo. Mas quando ela se encontra finalmente liberta do corpo carnal, ela se encontra completamente renovada. Aquele trio de verdugos que antes dominavam seu coração não a encontram mais. Ela encontra-se completamente renovada, libertada. E ela dedica então no mundo espiritual mais 50 anos, espontaneamente, a trabalhar com aquelas criaturas mais infelizes que ela, nas zonas inferiores da espiritualidade. Este é um exemplo de uma entidade que utilizou os sofrimentos, as dificuldades, os embates da vida para trazer a si luz. Nós não necessitaremos dos sofrimentos atrozes, das árduas dificuldades para acendermos luz em nós mesmos. Os nossos pequenos obstáculos do dia a dia, as situações familiares, do trabalho, do cotidiano, tão pequenas, podem sim, se bem enfrentadas, trazer muita sabedoria e muita luz interior. Basta que estejamos dispostos a aproveitá-las. Há muitas situações, em muitos casos, de pessoas que tiveram vidas comuns, sem grandes embates, às vistas do mundo, mas que adquiriram sim bastante luz interior, bastante fortaleza espiritual, apenas com os embates íntimos, que são os mais dolorosos. Na época do Cristo, os primeiros cristãos andavam às voltas com os leões dos circos romanos. Hoje em dia, os nossos leões são diferentes, são leões internos. São as nossas próprias dificuldades, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Mas se soubermos bem utilizar esses pequenos leões do dia a dia, entraremos no mundo espiritual não como o irmão Jacó, opacos, mas com tênue luz ou um grande clarão a irradiar a nós mesmos. Obrigada pela atenção de todos.